Bem, não é novidade que vai ter segundo turno nas eleições desse ano para presidente de 2022 entre o Lula e o Bolsonaro. Mas afinal, qual desses presidentes é melhor para os investidores? No vídeo de hoje vamos analisar um pouco da economia dos dois governos e tirar conclusões, sobre qual tende a ser mais favorável para os investidores, dependendo de onde você investe e tudo mais. Então vamos pro vídeo que o conteúdo aqui tá bem legal. E aí, investidores, eu tô futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, tô aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a economia do governo do Bolsonaro e do governo do Lula, para você analisar e ver qual você acha que tende a ser melhor para os investidores, na sua opinião. Então trouxe aqui, a gente vai falar sobre inflação, sobre os juros nesses dois governos, sobre privatizações, como foi a bolsa, o poder de compra, alguns fatores que são interessantes para nós investidores analisarmos e tomarmos nossas decisões de acordo com o resultado das eleições. Obviamente, se você é que nem eu, investe a longo prazo, você não deve se preocupar muito com uma eleição ou outra, até porque 4 anos não é um período muito longo. Então, tome suas decisões de investimentos não com base em política, mas saiba que sim, a política vai afetar seus investimentos. Mas não fique, um viciado em política, assim, vai ficar, se der o Bolsonaro eu vou fazer isso e isso com meu dinheiro, se o Lula ganhar eu vou fazer isso e isso. Então não seja esse tipo de pessoa, certo? Tenha uma estratégia de investimentos e use o resultado da eleição ao seu favor com o que já aconteceu no passado, beleza? E se você não investe, tem o meu curso Ponto de Partida, que é um curso completo com mais de 4 horas de conteúdo, onde eu pego na sua mão e lhe tiro do zero dos investimentos até você fazer o seu primeiro investimento. Se você entrar no curso e em uma semana assistir às aulas, tirar suas dúvidas comigo e não conseguir começar a investir, eu devolvo todo o seu dinheiro. Então vai aqui no link da descrição, que é bem acessível. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para receber mais conteúdo como esse, que toda semana eu posto conteúdo aqui no YouTube. E deixa o like aqui no vídeo também, que isso me ajuda demais a trazer mais conteúdo como esse. Então bora aqui falar da inflação dos governos do Lula e do Bolsonaro. Então vamos lá, falar aqui da inflação. Inflação, para quem não sabe o que é basicamente a taxa de desvalorização do nosso dinheiro, ou seja, a taxa de inflação significa que quanto os preços subiram no ano. Então vamos aqui, no primeiro governo do Lula, o IPCA médio anual, que o IPCA é o índice que mede a inflação para o consumidor, certo? Então ele vai pegar produtos como cesta básica, vai pegar também gasolina, o gás, e vai fazer uma média de como o preço se comportou durante um período. E aí chega nesse índice. A média desse índice no primeiro governo do Lula foi de 6,4%, uma inflação normal para baixa, e o segundo governo dele foi 5,4%. Também uma inflação bem aceitável para o período, certo? E aqui vale ressaltar, que no contexto econômico, aqui no primeiro governo, é interessante você saber isso para o decorrer do vídeo. No primeiro governo do Lula aconteceu o boom das commodities, ou seja, a China cresceu absurdamente nesse momento, da história, e a China é um dos grandes importadores um dos grandes importadores, não um dos grandes exportadores. A China importou muitas commodities nesse período, e também no mundo todo o preço das commodities disparou. Você deve saber que o Brasil é um país movido pela agricultura, o nosso forte da nossa economia é o agro. Então o Brasil se beneficiou muito com isso, e o governo do Lula surfou bem essa onda aí do boom das commodities, certo? Então saiba que quando eu for citando aqui os dados, você tem que ter em mente que nesse contexto teve o boom das commodities, e no segundo governo teve a crise do subprime, lá dos Estados Unidos, que é uma crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que apesar de ter tido essa grande crise no mundo, ainda bem, que não afetou muito o Brasil, porque a gente de crise já tem muitas, a mais não seria muito bom na nossa história. E a mesma coisa pro governo Bolsonaro, não preciso nem falar aqui o que aconteceu, que teve aí a pandemia. Esse ano nem teve tanto assim, teve só uma onda aí, nem afetou muito a economia, mas em 2020 e 2021 a economia sofreu bastante por causa da pandemia do coronavírus. E da inflação no governo Bolsonaro, Matheus, como é que foi? Bem, vamos lá, no governo Bolsonaro aqui, em 2019, que foi o primeiro ano de governo dele, tivemos uma inflação muito satisfatória, uma inflação de 4,3%, bem aceitável, uma inflação baixa, Se a gente pegar a história de inflação no Brasil, que a gente teve períodos de inflação muito alta, e em 2020 ainda conseguiu manter uma inflação baixa de
5%. Porém, a conta chegou em 2021, né, que a gente ano passado teve uma inflação relativamente alta, né, se a gente comparar os últimos anos aí, que além desses 2 anos de governo do Bolsonaro, pegando o governo do Michel Temer, a gente em 2017 teve inflação de 2,9% e de 3,75% em 2018. Então foram períodos de inflação baixa e aí a pandemia chegou dando essa pancada nos preços em 2021, certo? Então, além desses 3 anos de governo completo aí do Bolsonaro, esse ano 2022 tá vindo, ainda bem, né, que tá vindo com a inflação bem baixa. Até agora, em outubro desse ano, a gente acumula aí uma inflação de mais ou menos 4%, não sei se você se quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter saído outro relatório do IBGE, mas tá a inflação também bem satisfatória se a gente comparar com os outros países do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos está tendo a maior inflação dos últimos 50 anos, então se a gente se comparar com os outros países aí do G20, o grupo dos 20 países mais desenvolvidos, a gente tá bem esse ano em comparação a esses demais países. E a previsão, né, a inflação meta para 2022 foi aí de 6,3%. Se ficarmos abaixo disso, ótimo, né, que aí o nosso dinheiro não se desvalorizou tanto quanto o esperado. Bem, vamos falar agora de juros, né, a taxa Selic, que para nós investidores é um fator muito importante, né, afinal quem investe em renda fixa, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil, que é definido pelo Banco Central, né, pelo nosso Comitê de Política Monetária, influencia diretamente os investimentos. Então vamos lá, como é que foi essa taxa nos governos do Lula? O Lula assumiu lá em 2003 com juros muito altos, né? No início do governo dele, os juros eram de 26%. Então, para quem investia em títulos públicos, era muito bom, né? Tinha um rendimento absurdo aí de mais de 25%. Aí passaram-se os anos, em 2005 a gente teve uma Selic aí por muito tempo de 19%, já foi uma queda aí considerável, né, mas ainda assim eram juros muito altos. Aí foi pro segundo governo, 2008 tinha ali uma inflação de 13,75%, alta, mas aceitável se a gente pegar o parâmetro aí dos últimos 10 anos do Brasil, e ele deixou o governo aí em 2010 com a taxa próxima aos 10%. E vamos falar dos juros no governo Bolsonaro, né? Bem, o Bolsonaro assumiu o governo em 2019 com as nossas taxas de juros ali no 6%, já vinha tendo aquelas quedas de taxa de juros, né? Quem investe um pouquinho há mais tempo sabe que desde o governo Temer já vinha tendo quedas consecutivas da nossa taxa Selic. Ele assumiu ali com a taxa Selic mais ou menos em 6%. E aí foi tendo as quedas gradativas, deu a pandemia. A taxa ficou em 2%, a menor taxa de juros da história. Isso ajudou muito, né? A nossa economia não ser duramente afetada em 2020. Na verdade ela já foi afetada, mas os juros muito baixos ajudaram a coisa não ficar tão feia assim para nossa economia. E aí ficou o ano 2020 todinho, né, nesse juro muito baixo de 2%, até o início de 2021 a gente começou a ter as subidas consecutivas da taxa Selic para controlar a nossa inflação, né, que é uma coisa que a gente tem que entender. Juros altos, inflação baixa. Juros baixos, a inflação tende a ser alta. Então a gente leva isso em consideração, né? Como eu falei aqui do governo Lula, a gente teve inflações controladas no governo dele com juros altos, né? A gente não chegou a ver, por exemplo, juros muito baixos como teve em 2020, né? Que veio tendo essa queda aí nos juros abaixo dos 5, 6%, né? Então foi tranquilo, né, em relação à inflação do governo Lula, mas os juros altíssimos, né? E juros altíssimos não é bom até certo ponto, se a gente pegar isso no contexto de hoje em dia, né? Na época, ainda assim, não foi dos males os piores, né, esses juros muito altos, porque a nossa economia cresceu. Mas um juro alto, ele tende a esfriar a economia, porque pensa comigo, você quer abrir um pequeno negócio e você vai pegar dívida para abrir isso, você vai às vezes fazer um financiamento de um imóvel, não vale muito a pena, porque você vai ter que pagar juros altos, então isso desmotiva o crescimento econômico. Quando os juros estão muito baixos, vale a pena você tomar risco às vezes para fazer um investimento em um negócio próprio, a economia se movimenta mais com juro baixo, então você tem que ter isso em mente para analisar, né, as economias aqui
nos governos e não pegar um dado isolado. Então, bem, foi esse o resumo dos juros dos dois governos. No governo Lula valia muito a pena você investir em renda fixa, e no governo Bolsonaro não foi tão vantajoso assim, o que incentivou muito é o crescimento da bolsa, certo, pessoal? O Brasil foi por muitos anos o país da poupança, né, que, pô, com juros lá em 2006, quando o Lula assumiu, acima de 25%, valia a pena você investir na poupança mesmo. Então, com juros baixos aí nos últimos anos, tanto do governo Temer quanto no governo do Bolsonaro, isso incentivou o crescimento da nossa bolsa, né? E aí teve boom de IPO. Em 2021 a gente teve vários IPOs, centenas de IPOs, né? Então foram anos muito bons para a bolsa, né? Ali desde 2018, 2017 até ainda tá sendo, né, que a bolsa tá crescendo bastante, mas já esfriada agora com juros mais altos. Vamos falar então da bolsa de valores, né? Como é que foi a bolsa no governo Lula e como tá sendo agora no governo Bolsonaro. Se a gente pegar aí desde o primeiro dia do governo Lula até o último dia que ele saiu, a bolsa teve um boom bem grande aí de 447%. O Lula assumiu ali em 2003 com o índice Bovespa próximo aos 10 mil pontos, então a bolsa ainda era bem menor aqui no Brasil, tinha menos liquidez, e aí, como eu falei, o boom das commodities ajudou muito a nossa economia nesse período, e aí a bolsa cresceu muito, né? As cotações das empresas, e nesse período também se ganharam muitos investidores, porque apesar da taxa de juros ser alta lá atrás, teve quedas, né? Como eu falei, o Lula assumiu com a taxa aí acima de 25% e teve umas quedas nesse período, tanto que ele deixou o governo em 2010 com a taxa próxima aos 10%. Então a bolsa cresceu um pouco nesse período também, número de investidores, mas o destaque foi o boom da cotação, né, muito influenciado pelo boom das commodities. E no governo Bolsonaro, como é que foi, né, a bolsa nesse período? O Bolsonaro já assumiu o governo com o Ibovespa próximo ali dos 90 mil pontos. Então a bolsa já estava em outro patamar, né? Ele assumiu ali o governo com o Ibovespa próximo aos 90 mil pontos. A gente teve um crescimento muito bom na bolsa em 2019, né? Quem investia na época aí lembra, a bolsa subiu bem nesse período. Teve o baque da pandemia, né? A bolsa caiu drasticamente em 2020. Ainda assim se recuperou e fechou o ano de 2020 no positivo, né? Vale lembrar que em 2020, se a gente pegar o ano, a bolsa não caiu muito, mas se recuperou. A bolsa ganhou muita liquidez nesse período, os juros estavam baixos, então era bem atrativo você entrar na bolsa, né? E aí em 2021 a bolsa caiu, mas agora em 2022 o índice Bovespa tá subindo. Pegando o acumulado do governo Bolsonaro até hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 9 de outubro, é um domingo, mas se pegar o fechamento do mercado na sexta, o Ibovespa subiu aí aproximadamente 32% nesse período aí, desde 2019, né? Apesar da pandemia, a bolsa ainda conseguiu performar bem aí, conseguindo o quê? Próximo aí a 10% ao ano, pegando aí dividindo, né, uma média. Claro, né, se a gente pegar a cotação da bolsa, no governo Lula cresceu bem mais, ele pegou ali uma bolsa com 10 mil pontos, teve o boom das commodities, ajudou muito nesse período, e aí a bolsa teve um boom aí de mais 400%. O Bolsonaro já pegou o Brasil numa situação bem diferente, né? E teve a pandemia e tudo mais, acabou prejudicando. Mas eu acredito que se não tivesse a pandemia, a bolsa também, a gente viveria um boom, né? Aí ver a bolsa, sei lá, chegar a subir quase 100% nesse período, porque ganhou muito investidor. Então, quando a bolsa ganha um número de investidores muito grande, a tendência é que suba, porque ganha muito mais liquidez, certo? Falamos de inflação, falamos de juros, falamos da bolsa, mas e o poder de compra? É um ponto muito importante, porque se a gente analisa a inflação, os juros isolados, a gente não tem muita noção de como era o poder de compra da população, do que de fato a população conseguia fazer com o dinheiro. Então eu anotei aqui duas coisas, né? O preço da gasolina e o preço da picanha, que a picanha, o Lula tá falando muito da picanha na campanha dele, né? Então vamos analisar o poder de compra nos dois governos, no do Lula e no do Bolsonaro. O do Lula vai ressaltar aqui que eu tô pegando o preço quando ele deixou o governo, né? Após todos os 8 anos de trabalho dele, como ele deixou o país. Então, bem, aqui vamos falar da gasolina. No fim do governo Lula, o salário mínimo era de R$510 na época, e o litro da gasolina, quando ele deixou o governo, era aproximadamente aí R$2,55. Ou seja, você comprava aí 200 litros de gasolina com um salário mínimo. Já hoje em dia, no governo Bolsonaro, pegando como base 2022, o nosso salário mínimo é de R$1.212, e eu considerei aqui o preço da gasolina R$5,30.
Apesar de ter em muitos lugares que o preço está sendo mais baixo, mas eu quis ser conservador nessa conta. Coloquei o preço aí como 5,30, certo? Porque, de fato, o preço da gasolina varia muito entre os estados. E considerando esses fatores, hoje você consegue comprar 228 litros de gasolina. 28 litros a mais do que você conseguia comprar lá em 2010, quando o Lula deixou o governo. E a picanha, Matheus? O que acontece da picanha? O povo vai voltar a comer picanha com Lula? Bem, não é muito assim como ele fala se a gente analisar o poder de compra. Aqui eu coloquei o preço da picanha quando o Lula deixou o governo, lá em 2010, certo? O quilo da picanha em alguns lugares, né, não tem muitos dados da internet nessa época, mas eu peguei uma matéria do G1. Em Campinas, no final de 2010, o quilo da picanha custava R$58. Com o salário mínimo a R$510, você conseguia comprar aí aproximadamente 10 quilos, e 200 gramas de picanha, lá atrás, né, em 2010. Hoje em dia, né, o preço da picanha aqui, eu coloquei uma média de R$70 o quilo, apesar de também, assim como na gasolina, varia bastante, até entre açougue varia o preço da picanha, mas eu coloquei R$70 porque eu olhei em alguns açougues aqui que tem e-commerce e tudo mais, achei R$70 um preço conservador, não vi muitos lugares chegarem a bater esse preço. Então, se a gente considerar o quilo da picanha R$70 e um salário mínimo de 1.212, que é o salário mínimo hoje, do dia que eu tô gravando esse vídeo, você consegue comprar 17 quilos de picanha com um salário mínimo. Então, se a gente analisar o fator poder de compra, o governo Bolsonaro supera o do Lula nesse aspecto. Bem, aqui vamos falar de privatizações, que é um ponto que o mercado gosta muito, né? Que a gente, como investidor, tem que ficar de olho nisso. Então, bem, como é que foram as privatizações no governo Lula? No governo Lula, pessoal, a gente não teve privatizações relevantes de empresas em si. Então, que nem a gente tá vendo hoje em dia, né, de ver empresas como a Eletrobras passando projetos para ser privatizada. Na época do governo Lula, o governo trabalhou mais como concessões à iniciativa privada. Concessões de BRs, por exemplo, foi o destaque do governo Lula aí nesse quesito. Então aqui vou citar algumas BRs que foram concessionadas à iniciativa privada no governo Lula. A BR-301, que liga Belo Horizonte a São Paulo, BR-393... BR-101, BR-153, BR-116 e também a BR aqui 376 e a Paraná 101 foram concessões que o governo Lula fez à iniciativa privada, certo? Já no governo Bolsonaro, aqui sim se destacam privatizações. Vamos pegar aqui como parâmetro primeiro 2019, foi um ano de destaque de privatizações aqui no Brasil. O Paulo Guedes, lá em 2019, no Fórum Econômico Mundial, ele deu uma meta de arrecadar 20 bilhões de reais em privatizações e ele fechou o ano, o país fechou o ano arrecadando mais de 23,5 bilhões em empresas privatizadas em concessões de iniciativa privada. Então, bem, a gente tem uma lista muito grande, né, do governo Bolsonaro de empresas grandes que deseja ser privatizada, né, como Correios, Eletrobras, a Telebrás, né, já lá atrás teve a quebra do monopólio e privatização de uma boa parte da empresa, mas tá aqui no programa. A EBC, né, que é dona da TV Brasil, até a Casa da Moeda tá nesse programa de desestatização, mas ainda assim o governo foi bem em destaque, até em concessões mesmo, leilões de portos e tudo mais, que até teve uns memes aí ano passado, desse ano passado, do Tarcísio quebrando o martelo lá da B3 nos leilões. Então foi um ponto bem positivo do governo Bolsonaro nesses anos. As privatizações, que no governo Lula se deu mais só por concessões de BRs à iniciativa privada. Antes de encerrar o vídeo, vou falar que é uma curiosidade, né? A gente falou aqui bem de economia, mas quais foram as ações que mais subiram nesses períodos? Vamos dar uma olhada aqui. No primeiro governo do Lula, a ação que mais subiu foi a da CCR, que subiu mais de 1.800% nesses 4 anos, né? Muito se deve ter dado por causa dessa alta, por causa das concessões, né, que a CCR estava envolvida nesse processo aqui. Também a Uzi Minas subiu 1.500% nesse período e a Gerdau subiu 886% nesse período aí. Influenciado também pelo boom das commodities, né, que ajudou aí os minérios também na valorização. Aí no segundo governo Lula, um caso curioso aqui, a Souza Cruz, que é uma empresa que hoje em dia não tá mais na bolsa, é uma empresa que produz tabaco, né, que é da indústria aí
de cigarros, subiu 223% nesse período, mas hoje em dia não tá nem mais na bolsa. Depois a CSN subiu 198% também nesse período do segundo governo do Lula. Já aqui no governo Bolsonaro, quais foram as ações que mais subiram? Primeiro a PetroRio, que hoje em dia é só PRIO o nome, né? A PetroRio subiu 1.271% nesse período. Depois a Positivo subiu 513% nesse período. E para fechar o top 3 aqui tem o BTG Pactual, que subiu 343% nesse período. Quase que não saía. Mas, não obrigatoriamente, essas três empresas tinham uma ligação direta com projetos do governo. Foi mais boas gestões dessas empresas mesmo que fizeram elas decolarem. Por exemplo, o BTG não tem nenhuma ligação direta com o Estado, nem a PetroRio, por exemplo. Então, fica aqui essa curiosidade dessas ações que mais subiram nesse período. E você, o que acha? Qual dos dois presidentes é melhor para os investidores? Deixa a tua opinião aqui embaixo e vamos debater com respeito, né, pessoal? Nada de ficar se xingando aqui nos comentários, não é isso que eu quero com esse vídeo, demorou? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!